professor Álvaro, mais uma aula de biologia para vocês. Hoje a gente fala de reino Monera. Gostaria de mandar um abraço aqui, antes de qualquer coisa, para o Fábio, um grande amigo nosso, né? Um abraço, continue assistindo os vídeos aí. E hoje a gente vai falar sobre reino Monera. Pessoal, o reino Monera, nós vamos falar basicamente das eubactérias, ou seja, as bactérias verdadeiras, tá? Essas eubactérias aí, elas precisam ter algumas características para se encaixarem no reino Monera. Uma delas, serem unicelulares, serem indivíduos principalmente aqui, ó, procarióticas, e ser indivíduo procarioto significa o que mesmo? Não ter núcleo, né? Então essas células, esses indivíduos não apresentam núcleo e eles são heterotróficos ou autotróficos, né? No caso aqui dos autotróficos a gente fala das cianobactérias, tá? Então as eubactérias, as bactérias verdadeiras, para se encaixarem no reino Monera tem que apresentar aquelas três características ali. Muito bem, o que é uma bactéria? Então vamos desenhar uma bactériazinha aqui, né? Deixa eu utilizar todas as minhas cores de caneta para ficar um desenho bonito. Então essas eubactérias, elas podem apresentar essa cápsula que vai envolver todo o corpo dessa eubactéria. E aqui ela apresenta células bacterianas, sempre apresentam a parede celular. A parede celular nessas bactérias, ela é composta de peptidoglicanos. Então, a composição da parede celular de bactérias é peptidoglicanos. Beleza? Então, ainda por ser uma célula, esses indivíduos vão apresentar aqui, ó, até lá embaixo, a membrana plasmática. Então, aqui em preto eu tenho membrana plasmática. Então, essa nossa caneta preta aqui está dando problema, então vamos se livrar dela. Então, membrana plasmática aqui. Dentro desta célula nós vamos ter aqui, ó, o DNA, tá? Esse DNA, deixa eu até dar uma corrigidinha ali, ó. Esse DNA normalmente é um DNA circular. Deixa eu desenhar ele aqui bonitinho. Então, aqui eu vou. Então, o DNA circular ali da bactéria pode apresentar alguns plasmídeos, que também são fragmentos de DNA circulares, mas um pouquinho menor. Lembra que esse DNA circular, esse DNA principal da bactéria grandão, eu posso chamar ele de um nucleóide, tá? Lembra que isso aqui não é um núcleo, é um nucleóide, tá? Então eu tenho ali os plasmídeos. Nessa tua membrana plasmática, como a minha caneta preta está ruim, eu vou botar em azul aqui, ó. Pode existir uma composição aqui chamada de mesossomo. Esse mesossomo, ele é uma parte daquela membrana, uma invaginação da membrana, olha que nome bonito, né? Que vai acontecer ali na membrana plasmática, esse mesossomo, e ele pode auxiliar lá na divisão celular que a gente vai ver na reprodução assexuada dessas bactérias. Então, esse mesossomo, alguns autores, já li em alguns lugares, dizendo que esse mesossomo não existe, tá? Porque para tu enxergar isso aqui no microscópio, tu tem que fazer uma coloração da célula. Então, tu vai colorir a célula lá, bota uns produtinhos para fazer cor nessa célula, e aí tu joga a luz para enxergar aquilo ali. Só que quando foi feita a coloração, o cara disse que quando ele colorou essa célula, ele acha que o que ficou ali foi só um acúmulo de corante, e aí ele deu o nome aqui de mesossomo, mas ele não sabe exatamente se existe esse mesossomo ou não.
Como ele aparece em alguns livros, eles dão até funções para esse mesossomo. Então a gente deixa esse mesossomo aí como sendo uma partezinha da membrana plasmática que auxilia um pouco na divisão celular. A gente vai ver mais um pouquinho mais à frente como é que ocorre essa divisão celular. Então eu tenho aqui ó, o nucleóide e os plasmídeos e pô, não poderia deixar de desenhar aqui para vocês ó, os pontinhos azuis ali, que são os, então já vou escrever isso aqui, olha, os ribossomos. Única organela que existe em procariotos é o ribossomo, tá? Então esses, deixa eu botar aqui, né? Eu estou apontando só um. Então tá ali, ó, o ribossomo, única organela que existe nos procariotos, nas bactérias. Para que funciona mesmo o ribossomo? Isso aí, síntese de proteínas. Então esse ribossomo vai estar ali a única organela presente em células procarióticas. Tranquilo? Pessoal, essas bactérias, elas são classificadas de acordo com as suas formas. Tá? Então eu tenho a forma de algumas bactérias. Como é que são essas formas dessas bactérias? Elas podem se apresentar em só uma bolotinha ali, que a gente chama de um coccus, tá? Ou essas bolotinhas podem estar bem próximas, duas bolotinhas, vou ter uma membrana ali, ó, e eu chamo isso de um diplococcus. Eu posso ter bolotinhas que estão juntinhas, formando uma linha, tá? Deixa eu olhar aqui. Eu chamo de streptococcus. E algumas bolotinhas que podem formar tipo um cacho de uva. E aí eu digo que isso aqui é um estafilococcus. Tá? Então vamos desenhar aqui. Um estafilococcus. Tá? Então, algumas formas, e essas formas estão relacionadas com os coccus. E ainda tem outras formas, como o bacilo. Tá? Que basicamente é esse aqui que eu desenhei para ti, ó. E essa partezinha do bacilo aqui, ó, pode existir em algumas bactérias o flagelo. Tá? Então esse flagelo vai ser uma estrutura dela lá formada para movimentação, locomoção dessa bactéria aqui. Beleza. O bacilo ainda a gente pode encontrar outros tipos como os vibriões e os espirilos, que são bactérias que têm essas formas aí de espiral, tá? O vibrião parece uma vírgulazinha e o bacilo um bastonete. Então, três outras formas de formatos, de tipos de bactérias. Beleza. Além desse processo, da forma da bactéria poder classificar, eu tenho o Staphylococcus aureus, tem vários tipos de bactérias em que o nome está relacionado com a sua forma. Eu vou ter o metabolismo dessas bactérias sendo diferente de uma para outra também. Por exemplo, eu posso ter bactérias que são aeróbicas, anaeróbicas, estritas, ou seja, aquelas que não podem ter oxigênio de jeito nenhum, ou as anaeróbicas facultativas. Vamos olhar direitinho cada uma delas. Na aeróbica eu vou ter bactérias que só sobrevivem com oxigênio. Então elas precisam da presença do oxigênio para sobreviver. As bactérias anaeróbicas estritas é aquelas que só sobrevivem sem oxigênio. Se tiver um pouquinho de oxigênio, o oxigênio vai ser tóxico para essas bactérias e elas vão morrer. Já existem as bactérias facultativas, que tanto faz com ou sem o oxigênio. Tá? Então o oxigênio, o metabolismo dessas bactérias vai estar relacionado um pouco com o oxigênio. Onde as aeróbicas são as bactérias que sobrevivem com oxigênio, que utilizam o oxigênio no seu metabolismo. As anaeróbicas estritas são aquelas que, se tiver oxigênio, elas vão falecer, vão morrer.
e nas anaeróbicas facultativas eu vou ter aquelas que tanto faz. Se tiver oxigênio eu uso, se não tiver beleza eu dou outro jeito, tá? Esse metabolismo aqui está relacionado também com a capacidade dessas bactérias serem heterótrofas ou autótrofas. Bactérias heterótrofas vão ter algumas formas de sobrevivência e bactérias autótrofas vão fazer uma outra forma de reações para conseguir sobreviver. Então vamos começar pelas bactérias que eu chamo de heterótrofas. As bactérias heterótrofas eu vou ter 3 tipos. Bactérias que são saprófitas, bactérias que são parasitas e as bactérias que são simbiontes. Tá? Então, bactérias que são saprófitas são aquelas bactérias que vão precisar fazer decomposição de matéria orgânica. Então, essas bactérias saprófitas são bactérias decompositoras. Deixa eu parar aqui. Tá? Bactérias decompositoras eu chamo de bactérias saprófitas. As bactérias parasitas são aquelas que precisam retirar energia de um outro ser vivo. São normalmente aquelas bactérias que vão causar doenças para outro ser vivo. Então, bactérias parasitas vão utilizar outro ser vivo para adquirir energia, roubar a energia de outro ser vivo. E as simbiontes são aquelas que vão viver associadas com outros seres vivos. Elas vão estar trabalhando junto com outros seres vivos. Então, são 2 relações ecológicas onde essas bactérias estão inseridas. As parasitas, onde elas estão causando mal para outros seres vivos, e na simbionte, onde elas estão ajudando. Exemplo de bactérias simbiontes são as bactérias que vivem no trato digestivo de ruminantes. Por que isso? Lá nos ruminantes, na vaca, por exemplo, ela tem um trabalho enorme para fazer essa digestão. Por quê? Porque elas têm que digerir a celulose. A celulose é uma molécula que é difícil de ser quebrada. Então, essas vacas, esses ruminantes, eles vão ter no seu trato digestivo associação com bactérias. E aí essas bactérias vão estar lá no trato digestivo, vai entrar o alimento, a celulose, a bactéria vai ajudar a quebrar essa celulose, vai adquirir energia para ela a partir dessa celulose e vai ajudar também a vaca ou o ruminante a ter energia. Porque ele vai quebrar essa celulose, mas vai ter tanta celulose disponível que ele vai acabar gerando um pouco de celulose, energia a partir da celulose para os ruminantes. Então é os 2 ali trabalhando junto, é uma simbiose dessas 2 espécies, a bactéria e os ruminantes. Tranquilo? Então eu tenho 3 tipos aqui de características de indivíduos de bactérias heterotróficas, tá? Ou eu posso encontrar também bactérias que são autótrofas. Nas autótrofas eu terei as quimiosintetizantes, e as bactérias fotossintetizantes. As quimiosintetizantes, a reação de quimiossíntese vai ser uma reação sem a presença de luz, não é necessário luz. E elas vão transformar uma matéria inorgânica em matéria orgânica, em energia. Um dos tipos de substâncias inorgânicas que são utilizadas por essas bactérias é o ácido sulfúrico, né? Então, esse ácido sulfídrico, desculpa, o sulfúrico é outro, ácido sulfídrico, né, as coisas da química lá do Eduardo, do Jimmy Neutron e tal. Então, esse ácido sulfídrico vai ser utilizado numa matéria inorgânica, uma molécula inorgânica que vai ser utilizada pelos indivíduos quimiosintetizantes, pelas bactérias quimiosintetizantes, para gerar energia, para gerar açúcar, não necessariamente a glicose, mas sim um açúcar para que elas possam gerar energia a partir desse açúcar. As fotossintetizantes vão gerar energia e agora com a presença de luz, e
o pigmento dessas bactérias aqui, ó, é a bacteriofila, não é uma clorofila como a gente enxerga, como a gente vê lá nos vegetais. Aqui é uma bacteriofila, um corante, uma pigmentação um pouquinho diferente. Outra coisa, essas bactérias aqui, elas são procarióticas, então elas não têm cloroplasto, não possuem organelas. A única organela é o ribossomo. Então eu não vou ter aqui um cloroplasto, um local, uma região adequada para ocorrer a fotossíntese. Não, vai ocorrer na bacteriofila e essa bacteriofila está distribuída no citoplasma dessas bactérias aqui. Tranquilo? Mais uma forminha de metabolismo, então ou pode ser heterotrófica ou autótrofa, e aí ou ela será saprófita e parasita ou simbionte, casos das heterotróficas, e as autótrofas ou quimiosintetizantes ou autótrofas fotossintetizantes. As fotossintetizantes são as cianobactérias e as quimiosintetizantes as nitrobactérias, que vão estar relacionadas lá com o ciclo do nitrogênio que a gente vai ver na ecologia. Tá? Então,